bem-vindo ao canal Parousia, o canal que anuncia a volta de Jesus. Eu sou Mário Medeiros e a cada vídeo nós teremos a oportunidade de meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Você conhece Deus como sendo um ser todo-poderoso, supremo, um ser cuja sabedoria ela é inextinguível, na verdade também inacessível. O único conhecimento que temos é através da sua palavra. No entanto, quando conversamos com as pessoas, normalmente alguém pergunta assim: será que tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Na verdade, a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Lembro que uma vez um pregador chegou e falou essa mensagem para um grupo de crianças. E uma criança levantou e perguntou assim: pastor, será que Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? Aquele ministro parou um pouco para pensar na resposta que daria à criança. E ele lembrou então de uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Existem sim algumas coisas que Deus não pode fazer. A sua palavra é muito clara. A primeira coisa que a Bíblia diz que Deus não pode fazer é: Deus não pode mudar. Existem hoje milhares de religiões que estão falando todo o tempo sobre mensagens de Deus. Cada uma delas alega ter a verdade eterna nas suas mensagens. No entanto, vemos religiões que guardam o domingo, outras que guardam o sábado, igrejas que trabalham requerendo o dízimo dos seus irmãos, igrejas que trabalham sem a necessidade do dízimo. Como saber o que é verdade e o que é mentira? Pela palavra de Deus, nós vemos que Deus ele é um ser que não muda, é imutável, de acordo com a sua palavra. Vejamos, Malaquias, o capítulo 3 e o verso 6, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é, a palavra de Deus é muito clara em dizer: Ele é imutável. Ele reafirma essa mensagem no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1 e o verso 16, diz o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos. O verso 17 conclui: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você viu? Essa é a primeira coisa que Deus não pode fazer. O nosso Deus é um Deus imutável. Aquilo que Ele falou tem validade ainda hoje. Aquilo que Ele determinou será por toda a eternidade. A segunda coisa que Deus não pode fazer, segundo a sua palavra, é: Deus não pode mentir. E de fato, é muito importante que assim seja. Você já pensou acreditar e confiar a sua vida em um Deus que vivesse lhe contando mentiras? Deus não pode mentir. A sua palavra também diz no livro de Tito, a epístola que foi escrita por Paulo para o jovem Tito, no capítulo 1 e no verso 2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus é um Deus cuja sua palavra não contém verdade. A sua palavra é a verdade. Jesus Cristo mesmo falou, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então vejamos, Deus ele não pode mudar, ele é imutável, assim como a sua lei. Deus também não pode mentir. Qual será a terceira coisa que Deus não pode fazer? Sabe a terceira coisa que Deus não pode fazer? Segundo a Bíblia, Deus não pode salvar um pecador sem um sacrifício. Se você observar desde a história de Adão e Eva até os dias atuais, todo o processo de salvação inclui o sacrifício de alguém. Quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou para eles roupas de pele de cordeiro. Isso denota dizer que eles tiveram que imolar um animal.
cordeiro que representava Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, ele disse o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Essa palavra ela é confirmada por João, quando ele apresenta o seu evangelho no capítulo 1 e no verso 14. Diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como único do Pai. Ou seja, Cristo Jesus hoje é o sacrifício que foi posto em nosso lugar para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. Exatamente por isso, não há como chegar ao céu se não for reconhecendo a Jesus Cristo como seu único Salvador. E o que mais que Deus não pode fazer? Existe ainda uma quarta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode salvar alguém que não busca a santificação. Veja, a salvação ela ocorre durante um processo. Esse processo ele inclui basicamente 3 passos. O primeiro desses passos é a justificação. Justificação é quando você reconhece que a justiça não está em você, que ela parte de Deus através de Jesus Cristo, que assumiu o seu e o meu lugar. Neste momento, todos os seus pecados são apagados e Cristo te convida para uma nova vida. Mas Ele também te chama para um processo, o processo de santificação. A santificação nada mais é do que você buscar caminhar com Deus todos os dias da sua vida. Isso é santificação. Veja, quando nós vamos à palavra de Deus, no livro de Hebreus, o capítulo 12 e o verso 14, Paulo diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você compreende? Ver a Deus é um processo que demanda a santificação. Ver a Deus e viver diante da sua presença, isso será o resultado da justificação e da santificação. É então quando nós viveremos o terceiro passo, que é o passo da glorificação. Seremos reconhecidos por Deus, assim como nós somos e assim como Ele é. Paulo disse que nós então veremos face a face e não mais obscuramente como por um espelho. Isso foi dito por Jesus no livro de Mateus, o capítulo 5, quando ele fala sobre os escribas e fariseus. Ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele fala ainda mais: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, jamais poderão entrar no reino dos céus. Ou seja, o convite de Cristo é para que sejamos diferentes dos demais. Jamais alcançaremos a glorificação se não passarmos pelo processo de santificação. E antes que alguém venha falar, eu não quero com isso dizer que você vai se tornar um ermitão, vivendo escondido no topo da montanha, sem acesso a ninguém, a nenhuma tecnologia, para que você possa se tornar santo. Veja, quando a Bíblia convida à santificação, Jesus disse assim: sede portanto santos, como santo é o vosso Pai. Ao Lucas escrever esta mesma mensagem, ele afirma: sede vós perfeitos, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. A santificação envolve misericórdia. Significa você trazer no seu coração o sentimento pelo qual o miserável está passando. Há um dito popular brasileiro muito conhecido: quem tem pena do miserável, que fique no lugar dele. Foi isso que Jesus fez. Ele teve pena e compaixão de nós e se colocou em nosso lugar. O que Ele espera de nós é exatamente isso, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Deus não pode levar para o céu uma pessoa que não passa pelo processo de santificação, uma pessoa que dia a dia não mortifica o seu eu, para dizer como Paulo: eu já nem vivo, quem vive é Cristo em mim. Esse é o nosso desejo. Você viu?
4 coisas que Deus não pode fazer. Há uma 5ª coisa que Deus não pode fazer. Você sabe qual é? A 5ª coisa que Deus não pode fazer é: Deus não pode falhar em salvar alguém que, sinceramente, clame a Ele por salvação. Você lembra da história de Pedro? Pedro estava no barco juntamente com os outros discípulos e Jesus apareceu no meio da madrugada andando por sobre a água. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. E Jesus disse: Vem, Pedro. Pedro saltou do barco e começou a caminhar sobre a água. No entanto, quando ele olhou para as ondas e viu o tamanho de todas aquelas ondas, quando ele olhou para os seus companheiros e percebeu que estava caminhando nas águas como Jesus, ele teve medo e começou a afundar. Pedro então faz a menor oração da Bíblia e a mais poderosa de todas as orações: Salva-me, Senhor. Prontamente Jesus estendeu as mãos e resgatou Pedro e disse: Homem, por que você teve medo? Por que a sua fé é tão pequena? A oração mais simples trouxe o maior dos atos de Deus. Deus não pode falhar em salvar você. Independente do que você tenha feito, independente dos caminhos que você tenha andado, o poder de Deus é maior do que tudo isso. O livro de João, capítulo 3, o verso 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você compreende? Deus jamais irá falhar em atender a sua oração, clamando por salvação. Você não quer orar neste momento a Ele? Não quer você dizer: Senhor, salva-me? Se esse é seu desejo, eu quero que você feche seus olhos, porque eu quero orar com você. Querido Deus, aqui estou juntamente com meus amigos assistindo este vídeo e aprendemos que existe sim algumas coisas que tu não podes fazer, mas a principal delas é que tu jamais poderás falhar em salvar alguém que sinceramente clama por salvação. Eu não conheço a pessoa que está assistindo esse vídeo, mas tu conheces. Que o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia alcance cada coração que clama por salvação. Que lá no céu possamos nos encontrar e, ao receber a coroa da glória entregue por Cristo Jesus, nós possamos reconhecer que não foi por nossa causa, que não foi, eterno Deus, por nossa justiça, que não foi por nossa bondade, mas sim pela tua misericórdia que nós chegamos até aquele lugar. Nós te agradecemos e suplicamos a tua salvação em nome de Jesus. Amém. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e fale para seus amigos do amor de Deus e da sua breve volta. Esse é o canal Parousia, levando o amor e anunciando a volta de Jesus.